Vamos seguir a sequência numérica. Pessoal, então só voltando à discussão, nós juntamos as duas dinâmicas, né? Nós juntamos as duas dinâmicas, né? Então, vou retomar só. Como esclarecer e sensibilizar as famílias sobre a importância da evangelização da infância, que estratégias podem ser utilizadas, qual formato, pensando numa escola da família, se optaram por uma escola, um encontro, qual formato de uma escola da família e que temas devem ser abordados, pensando até em quebra de alguns conceitos, de alguns modelos. Eu acho que é pensar fora da caixa mesmo essa proposta e ver a viabilidade de no futuro isso se concretizar. Tá? Mas é bom a gente parar para refletir. Esses espaços são muito bons. Tá? No grupo 1, então nós vamos fazer assim a proposta. O grupo 1 apresenta, tá? A gente vai colar aqui. 2 apresenta, 3 e 4, depois a gente abre uns minutinhos para conversa. Tá bom? Bom, pensando na proposta, aqui eu numerei 1, 2, a gente numerou 1, 2 e 3, justamente seguindo ali os tópicos da dinâmica. O primeiro, que de que forma que a gente vai sensibilizar os pais? É comunicação. Então, cada um vai pensar na melhor forma dentro da tua realidade, de comunicar. O que a gente conversou que nosso grupo é formado por 3 casas e cada uma tem uma realidade. O que foi interessante a gente discutir. Então, tem uma casa que já tem uma estrutura maior, então já tem uma organização mais fácil de implantar qualquer coisa para os pais. A gente já tem uma outra casa que os pais vão à palestra pública, por exemplo, mas as crianças não vêm para evangelização, porque ou às vezes não dá para trazer, ou não traz mesmo, vem só o pai para a palestra e deixa a criança em casa. A gente tem uma outra realidade em que que é a da nossa casa aqui, que são muitos assistidos que vêm para a parte social, participam do nosso trabalho social, mas às vezes as crianças não vêm, as crianças também podem participar. Então, o que a gente sentiu nessa conversa que a gente teve é que essa parte de comunicar, por exemplo, na casa onde ela trabalha, os pais vinham para as reuniões públicas, mas nem sabiam que existia evangelização. Tinha os alunos da escola e os alunos têm filhos, não sabiam que lá na casa tinha evangelização. Então, fazer esse trabalho de dentro para fora, né? Começar a organizar a casa, daí informar a todos, daí a gente entra aqui, como informar? Informar nas palestras públicas quais são as atividades, no atendimento fraterno ou triagem, pegar todos esses espaços que a gente tem de contato com essas pessoas para falar, olha, aqui a gente tem trabalho para criança, aqui a gente tem tal coisa. Então, primeiro de tudo avisar que existe um trabalho para a criança. Então, a gente tendo o pai informado que tem a criança vem. Aí, a criança vindo, a gente começa a pensar no pai, que aí é onde que está realmente a proposta da nossa dinâmica. Aí a gente pensou em criar eventos. Mas primeiro de tudo, preparar os voluntários da casa. Porque às vezes a gente também tem, e eu acho que na maioria das casas, a gente também tem a deficiência de voluntários. Então a gente tem a ideia, a gente quer fazer, mas quem vai fazer? Então isso é uma coisa bem importante para pensar. Então a gente pensou primeiramente nisso, preparar os voluntários da casa para a gente formar essas equipes,
formar esses pontos de apoio, de assistência. Sensibilizar também os voluntários. Exatamente, sensibilizar também para dizer, tipo, é importante, né? Vamos seguir na seara, vamos realmente se esforçar. Porque no atendimento né? fraterno, todos os atendentes falam do Evangelho do Lar. Mas eu garanto que nem todos falam da evangelização. evangelização. É verdade. E aí a gente pensou nesses eventos criar o encontro das famílias. Hoje na USE a gente tem o Unir pela Paz. Então essa foi o gancho da nossa ideia. O Unir pela Paz, para quem não conhece, é realizado no último final de semana, do último domingo, né, de cada mês. E ele é um movimento para vibrar pela paz mundial. Então esse é o objetivo. E é simultâneo. E é simultâneo. Então são várias casas participando ao mesmo tempo durante o Unir pela Paz. O que é? Não é como uma palestra pública. A gente vem, existe uma preparação que sempre é uma apresentação artística. Então normalmente vem o coral ou vem alguém recitar poesias. Então é bem bacana. Nesse sentido, harmoniza, depois a gente faz as vibrações e acabou. Então, e isso é uma coisa que o Edmar até falou, ia ser só 3, agora já entrou pro calendário. Não era o ano todo. Eu ia ser 3, um na casa, juntando 3 casas e um geral, não sei se você lembra. Aí o pessoal começou a sentir falta, queria fazer cada um na sua casa, isso aí mensal. Aí agora já é uma coisa que já existe no cronograma. Então a gente usou como gancho Unir pela Paz, que pode ser uma coisa que um pensa, mas que todas as casas podem fazer também. A ideia é o Dia da Família, mas aqui a gente não pensou em um nome assim, né? Acho que ficou aí pra gente... Eu falei Tem o encontro da família. eu falei do Dia da Família, né? Mas aí ela falou que queria algo mais lúdico. Porque a gente tem o Unir pela Paz. Eu acho esse nome tão bonito. Escola da Família foi rejeitado. Escola da ideia. Escola da Família eu rejeitei, porque se você Não, foi for rejeitado. escola, ninguém vai. Porque a palavra escola, ela é muito, né? Disciplina, fechada. E aí a gente pensou o Dia da Família, mas aí que fica, né, para um nome. Nova sugestão. Enfim. E qual é o... Lembra, a Ceusa falou, nós lembramos do encontro da família. Aqui no Futuro Vi nós temos o encontro da família, só que é fora do centro. E a ideia é o Dia da Família ser no centro. No centro, para facilitar, porque entra nesse primeiro tópico aqui de otimizar tempo. Otimizar o tempo da casa, pela falta de trabalhadores ou às vezes a falta de espaço físico, e otimizar o tempo da família, porque a ideia é que esses encontros, esse dia especial, seja durante a evangelização, por exemplo, que aqui a gente tem aos domingos. Então, enquanto as crianças estão na evangelização, os pais estão no encontro, no Dia da Família, participando e fazendo alguma outra coisa relacionada. Aí A maioria dos eventos são dias diferenciados, diferentes. Então, para um pai, às vezes ele chega aqui, entrega o filho e vai embora. Então, ele acaba não participando. Aí ele tem que vir na terça-feira, que seria o evento das nossas palestras. Então, fica difícil. Então, a ideia é unificar esse tempo, né, otimizar esse tempo para que a gente consiga trazer com mais facilidade essa família para dentro da nossa casa. Exato. E aí, de que forma, né, que seria aqui, quais os temas devem ser abordados, aí a gente vai ficar totalmente voltado na parte de sensibilizar mesmo os pais sobre a educação, mas principalmente a atenção aos filhos, que é aquela parte do emocional, do afetivo mesmo. A educação, eu acho que entra mais na parte moral, né? Essa parte da educação moral. Mas principalmente essa atenção, essa afetividade com os filhos, esses vão ser os pontos principais. Embasado, a gente até conversou, mas sempre com a doutrina espírita vinculada, porque essa é a nossa proposta. Aí a gente vai fazer, pensando em atividades... Não, mas não sei se você vai falar ainda. Não sei se Quem vai? Tá. Acho que é a próxima. É porque eu lembro das pessoas, acho que ela vai falar.
Veja só, depois ele fala se falou ou não falou. Vamos lá. Blindagem mental. Aí a gente vai fazer as atividades que a gente pensou, aquilo que você propôs, né? Vamos pensar fora da casinha, né? Fora da caixa. Fazer atividades dentro da casa, facilitando o acesso dos pais dentro da casa, mas também pensar em coisas fora. O Anselmo comentou que com os filhos dele, ele uma vez levou os filhos para entregar a cesta básica na comunidade onde ele ajudava e os filhos foram juntos. Então, tipo, para ver mesmo que existem pessoas que estão em situações menos favorecidas e que a gente precisa ter esse cuidado, essa atenção. Tem que pensar que, olha, o que a gente tem que agradecer. Então, essa parte também de valorizar o que tem, valorizar a estrutura familiar que tem dentro de casa. Então, às vezes tem pai, mãe, os irmãos, tem uma casa bonita, tudo, mas cada um sentado num quarto no celular, por exemplo. Eles ficam conhecendo aquele mundinho deles, né? Esse é meu mundo. Mas só que eles não sabem o choque de realidade que tem lá fora. Exato. Então, a nossa ideia no primeiro momento de eles conhecerem essa realidade foi levar em loco. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente colocou aí que surtiu efeito, porque em cima desse choque de realidade é que eles começaram a frequentar a casa espírita, né? Então, começaram a entender que tem que fazer caridade, tem que acolher o próximo, tem que abraçar o próximo, tem que ajudar o próximo. Então, foi aí que deu aquele choque de realidade e sabe que não é só aquilo dentro da casinha deles, que tem o arroz e feijão. Lá eles viram que não tem um banheiro, não tem uma escova de dente, não tem esgoto, não tem saneamento básico, não tem luz. Então, é o choque de realidade. E aqui o choque de realidade para os pais, no caso, seriam as clínicas de reabilitação. Olha um caminho de um filho sem uma estrutura em casa, sem um apoio que fica, né? A gente usou muito o exemplo que você falou. Não teve o apoio em casa, foi procurar na rua, mas infelizmente encontrou um apoio que não foi legal. Então é esse o choque de realidade que a gente menciona aqui nessas visitas fora. E no geral mesmo temas da vida em família mesmo, do cotidiano também. Às vezes a gente tem uma situação, meu filho vai muito mal na escola. O que eu tenho que fazer? Ou, o meu filho está falando muito palavrão. Ou, sabe, essas coisinhas corriqueiras, mas que às vezes é uma dificuldade do pai de lidar. Então, é isso que também a gente pensa em levantar nesses breves encontros aí. E a ideia é que seja pelo menos uma vez no mês. Para pegar igual de Pela Paz. Aqui da nossa região. Agora o grupo 2. Depois, se puder fotografar e pôr no outro. Agora é 2. Bom, com relação ao chamado para a evangelização, nós pensamos, a nossa casa já faz. Então, no final de cada trabalho, a gente termina a palestra e a gente sempre fala, gente, traga as crianças para a evangelização, acontece de domingo, às 4 horas, começa assim. Então, a gente sempre tem o cuidado de, no final de cada palestra, de cada trabalho na casa, chamar para a evangelização e a gente sempre dá, é breve, porque logo depois disso tem espaço, mas a gente sempre faz aquele lembrete. Achamos muito legal a ideia do cartaz, porque a gente não tem cartaz, mas o que a gente é para chamar, né? Chamar para a evangelização espalhados pela casa. O que a gente tem na nossa casa são o quê? Os trabalhos que as crianças fazem e a gente se sente na nossa casa, a gente não prega nada na parede, né? Meu pai veio assim, Tirar tinta. não pode. Papai não deixa. Todas as cadeiras têm feltro porque não podia arrastar. Ele já está desencarnado há 3 anos, mas a gente está aqui firme e forte. É pai, né? Está aqui, né? Fica Fica no pai, põe na parede. Então
Então funciona mais ou menos assim. Então a gente usa essa parte, a gente põe lá em cima algumas coisas. Vocês até no corrimão. A Valquíria já queria colocar na parede. Viu? Ainda bem. Não vai ter problema. Então a gente assim, então o que tem são os trabalhinhos das crianças, mas a gente achou bem bacana fazer cartazes, sensibilizando também, porque além da fala aqui, depois das palestras, as pessoas entrarem, baterem o olho no cartaz, alguma coisa diferente. Não só escrito, mas também ilustrados, porque a gente falou, como tem muita pessoa que é analfabeta, então a dificuldade, então fazer algumas coisas, até com as próprias crianças da evangelização, talvez, para que chame, né, e faça, venha, né, vem participar do nosso grupo, com desenho, alguma coisa, para chamar. Em algumas casas, tem uma amiga que ela frequenta no centro, que eles têm uma TV, uma nossa, aqui, e eles têm lá algumas pessoas muito mais capacitadas, que eu não sei fazer isso, mas falei, como foi dito ontem, só que tem manual, né, gente? A gente aprende. Perfeito! Você trouxe uma. Ai, que folgado. Não vai atrás da aprender. De hoje diz que ele tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Então acabou. Eu falei assim, ai, gente, para de se esconder atrás das dificuldades e vai a fundo. Valeu, André. Então, o que tem nessa casa? Eles, antes das palestras e no final das palestras, fica passando, sabe? Imagens, tem uma música de fundo e vai passando mensagem. Então, tem lá falando da evangelização, tem lá falando da importância do evangelho no lar, algumas coisas que vão acontecendo, eventos que vão ter na casa. Então, tudo isso sendo passado, porque esse recurso, ele chama atenção, né, gente? Mais que um cartaz com caneca ali, né? Porque a gente sabe que isso tem o visual ele é importante, né? Hoje, quando vocês falaram de fazer os cartazes aqui, eu também me lembro que eu sou professora e a gente sabe da importância disso, desses cartazes, de chamar, porque a gente às vezes tem o auditivo, ouviu, beleza, né? Tem o que é o visual, ele precisa desse recurso, que é o que tem mais, né? Tem o outro, que é o sinestésico, quem está tudo ok, chamar, né? Todo o ambiente limpo, adequado. Então a gente sabe que a gente tem que todos esses sentidos serem aguçados. Então, a importância de fazer diferentes plataformas de comunicação, né? Então, a gente falou sobre isso. E depois os temas, aí a Jussara fala um pouquinho do que a gente pensou da escola da família. Para a gente falar um pouquinho do tema, eu vou ter que falar um pouquinho do trabalho da casa. Nós estamos numa região muito carente, nós trabalhamos com a comunidade. Então, a linguagem de percepção tem que ser muito simples. E nós temos reuniões públicas de terça e quinta-feira, e onde sempre que a gente agenda uma palestra, a gente pede para a linguagem ser bem simples e trazer exemplos da realidade, do cotidiano. Através desses exemplos do cotidiano é que a gente vai para a doutrina, e não ao contrário, porque se formos com a doutrina, ninguém vai entender nada. Então, como a gente tem as palestras de terça e quinta, atrelada à nossa parte social. Os assistidos recebem um cartãozinho no início de cada mês. Esses assistidos, no ano de 2019, tinham que ter 5 carimbos para receber a cesta básica. Eu sei que muitos espíritas não concordam com essa questão da barganha, mas para a nossa realidade foi o que funcionou. Então, eles precisam assistir 5 reuniões públicas durante o mês para poder receber a cesta básica. Nossa reunião pública começa às 20h30. Só é permitida tolerância de 5 minutos de atraso. Então, o carimbo só é batido até às 20h35. Se chegar às 20h37, assiste a palestra e não recebe o carimbo. Por quê? Eles chegavam aqui 9h10 da noite, nem o passe pegava.
Eu acho que nem devia falar que você é barganha, viu? Porque eu não porque cago não com é barganha. barganha. É direitos e deveres. É um despertar A da gente família, vai- né? Despertar, né? Não está discutindo isso Sabe aí. por quê? Não, a gente carrega a ideia. Estigma, essa a coisa. gente fala, a gente queria assim, que a sementinha em algum momento E fosse ninguém é obrigado a plantada. Então falar, a eu sou gente só, espírita, aí seria barganha. né? A gente pensou nisso mesmo. A gente falou assim, bom, de que jeito a gente vai fazer com que essas pessoas ouçam? Não, mas tem que ter um Tem que começo. ter um começo. Sabe, a gente falou, sabe aquele videozinho que você apresentou do livre-arbítrio? A gente vê os nossos assistidos como uma criança. Adultos são crianças. São crianças, porque E o Alessandro dentro Luciano, do nível espiritual falando. Então não tem que ter livre-arbítrio ainda para eles. Ai meu Deus, peraí, só retira essa parte. Tá entendendo? Não, O você Alessandro tá Luciano, entendendo? ele é juiz de direito da Vara de Infância e Juventude lá no Sorocaba, pela região lá, né? E ele falou para mim o seguinte, que é crime se você oferecer a cesta básica e o dinheiro da cesta básica for do governo, da subvenção do governo. Você não pode falar de espiritismo para dar uma cesta básica. Agora, se é o centro espírita que está dando a cesta básica, tem todo o direito. Recebe a cesta quem quiser. Sim, é isso que a gente E eu acho que também só isso, a gente também faz igual, mas lá em Americanópolis, mas nós começamos a fazer isso também, em Pinheiros também, porque a gente fala assim, entregar só a cesta é assistencialismo. Exato. Nós não concordamos com assistencialismo. Então eles vêm, recebem a cesta, vêm quando quer, 9 horas, 9h30, é muito. A gente tem um processo de educação. Eu acho que esse processo de educação ele permeia tudo. Então, você começar, olha, é importante a palestra, porque essas palestras a gente acredita que vão formar. Sim. Essa é uma crença nossa. Então, nós não estamos fazendo assistencialismo. Eles estão vindo para uma coisa muito maior. Dois alimentos. E depois eles vão A gente fala receber. muito do material, É do espiritual. O material ele vai fazer parte desse processo porque a gente sabe que eles também necessitam. A carência. Mas só dar, e eu falo, esse projeto em Americanópolis que o grupo lá de Pinheiros agora assumiu, tem 30 anos. Hoje nós temos 360 mães, a gente dá uma cesta por ano, que começamos há 3 anos só. E hoje tem mães que falam, mesmo se não acontecer, não tiver cesta, a gente continua vindo. E são 360 que não faltam. Porque também, ao ano inteiro, 4 faltas, 3 seguidas, elas sabem que a gente corta. Corta, elas continuam e não ganham a cesta no final do ano. Aí entra para a lista de espera. Essa é a parte que você vai gerando Educacional. responsabilidade e consciência. Então, não é para ganhar, não. Tanto é, por isso que na casa. Isso que você... Por ano. E elas frequentam o ano todo. O ano todo. Encontro mensal. Encontro mensal. As 360 mães, sem falta. Que legal. Nós estamos em 2 horários agora, porque senão não temos espaço. Uma vez por mês. Então, e aí, como nós temos esses dois dias, terça e quinta de reunião pública, nós colocamos essas regras. 2019 foi um ano vitorioso para nós, porque graças à USE, a gente agradece muito a USE. A gente A USE conseguiu. somos nós. A gente conseguiu implantar a sala de evangelização para os adultos, através do ESD, né? E quem são esses alunos? São os nossos assistidos. Então, aquela sementinha que a gente plantou há 10 anos atrás, está começando a brotar agora, E lá né? não é obrigado, né? E lá não é obrigado, obrigado, lá é não. espontâneo. Eles sentiram essa necessidade. Então a gente tem quase certeza que a gente está no caminho certo. Para a nossa realidade, que isso fique bem claro, né? E a gente tem, em 2019, a entrega da cesta básica no primeiro domingo de cada mês, tendo os 5 carimbos e tem um lanchinho. E a gente tinha no último domingo do mês o Unir pela Paz, que é um trabalho maravilhoso, que a Casa Que Não Fizer é uma grande oportunidade para participar. Só que vem músicos, harmonizadores, poetas das várias regiões de São Paulo
e a casa vazia. E a gente fica morrendo de vergonha, que às vezes está eu e o Anselmo Vazia só. materialmente. De encarnados, né? De encarnados. Então, na última reunião de diretoria, a gente teve a ideia, fomos intuídos, porque eu falo que a minha mediunidade é de pedra, eu não vejo nada, não enxergo nada, né? Mas eu acho que eu sou intuída. E a gente teve a ideia de juntar todos os trabalhos, porque nós temos um número de trabalhadores muito reduzido. Então, de juntarmos todos esses trabalhos. Então, agora, a partir de 2020, serão todos esses trabalhos, evangelização infantil, seguido do Unir pela Paz, seguido da entrega das cestas básicas para o último domingo de cada mês. E se tudo der certo, o encontro da família. A ideia que nós tivemos é, como vai ter a evangelização infantil, colocarmos, né, a escola da família, o Unir da família, né, outro nome, para tentar trazer. Porque na evangelização infantil, nós temos muito aquela realidade última ali dos avós. Por quê?